Toda a minha história de saúde está aqui. Está aqui, tudo claro que eu estava apto. Incapacidade física, despedimentos e injustiça. É assim como acabou o sonho de mais de 30 jovens nas mãos da Vale Moçambique e de sua empresa Corredor Logístico de Nacala, ou simplesmente CLN. A empresa que faz a logística de carvão mineral em Nacala Velha está a ser processada. No começo deste ano, a STV publicou uma matéria sobre o caso de Latifo Issoufo, que processou a empresa CLN pela sua situação atual de incapacidade permanente. Tratado pela empresa e pelo setor da saúde provincial de Nampula como uma exceção, o caso de Latifo é, na verdade, a ponta do iceberg de um problema maior. Ao menos 30 trabalhadores nas províncias de Nampula e Tete desenvolveram hérnia discal, de acordo com dados compilados pelo Media Lab nos últimos 2 anos. O Media Lab teve acesso a um processo de um grupo de 20 trabalhadores na província de Tete que foram demitidos já após apresentarem o diagnóstico de hérnia discal, isto em 2016. E o desligamento ocorreu nos mesmos moldes, sem direito à indenização e nem à reparação pelos danos causados. Na altura, o caso dos 20 trabalhadores, para além dos tribunais e do Ministério do Trabalho, chegou à Assembleia da República e ao gabinete do então Primeiro-Ministro, através de cartas enviadas pelos trabalhadores na expectativa de reaver os seus direitos. A Vale até chegou a assumir o compromisso de investigar as causas profissionais ou não da doença, mas os atuais casos apresentados à sua empresa CLN mostram que a Vale negligenciou o pressuposto no número 1 do artigo 226 da Lei do Trabalho sobre a obrigação de investigar a origem da doença com vista a criar mecanismos de prevenção. E como resultado, assim como a Vale, a CLN se transformou nesta incubadora de reprodução de pessoas inaptas por hérnia discal. Isto coloca em causa o reconhecimento que lhe é atribuído na componente de segurança dos seus trabalhadores. Por trás destes números, há vidas que ficaram soterradas pela sedução do carvão e a esperança de um emprego numa multinacional. Fizeram uma junta que dizia que perdi 30% de incapacidade devido à hérnia discal. Um doente com uma hérnia discal e um déficit ou uma incapacidade avaliada em 30% significa que é uma pessoa que tem uma limitação parcial para a atividade laboral. E hoje, mal se aguenta em pé. É uma doença que me deixou limitado. E eu não posso ficar muito tempo sentado, por volta de 1 hora, nem 40 minutos. Não posso ficar nem 1h30 de pé. Eu uso esta cinta. E eu me resumo simplesmente ficar deitado. Então é meio complicado, porque anteriormente eu fazia muita coisa e agora estou meio limitado. Assim fico tranquilo, não preciso nem de coisa. As dores também ficam de longe. Esse grau de incapacidade pode ser permanente se não for tratado. Levado a junta para o serviço, então já quando me deram uma carta de comunicação, de requalificação, deram-me uma carta de comunicação de início do processo de requalificação, onde dizia vão procurar qualquer lugar adequado com a minha situação atual para me enquadrar. Semanas depois, eis que a resposta chega. A posterior veio outra comunicação, assunto de comunicação de caducidade do contrato de trabalho por incapacidade superveniente, onde dizia que não tenho direitos à remuneração, à indenização, só os dias de trabalhos e de férias. Situação agravada pelo descaso da empresa, que se recusou a prestar apoio aos trabalhadores por considerar que o diagnóstico de hérnia discal não tem relação com o trabalho. Automaticamente isso, se calhar, piora a minha situação de saúde, porque primeiro mexe com o meu psicológico. Eu pensar que eu entrei naquela empresa bem,
E hoje a empresa está a me tirar porque está a perceber que eu já não estou a servir para eles enquanto eu contraí uma doença dentro da empresa, por mais que a empresa hoje venha negar. Mas nisso tudo, o que nos chama a atenção é a postura das autoridades nacionais diante destes casos. É que mesmo existindo uma lista de doenças profissionais na qual a hérnia discal não faz parte, a lei não veda a possibilidade de considerar outras doenças como sendo profissionais. Ademais, o decreto número 62/2013, de 4 de dezembro, insta o Ministério da Saúde a atualizar a lista de doenças profissionais sempre que necessário, fato que até então não aconteceu, mesmo diante do incremento da atividade extrativa, que demanda novas técnicas de trabalho e com impacto na saúde humana. Razão pela qual a nossa equipa apresentou a especialistas de saúde os processos clínicos dos ex-trabalhadores com vista a obter mais esclarecimentos sobre os casos. Se ao exame pré-admissional é feito exames da coluna, é feito exames físicos do doente de forma rigorosa e o doente não tinha nenhuma limitação, nenhuma queixa, não houve a posterior, mesmo durante o trabalho, não teve nenhum acidente, seja de moto ou de aviação, comprovado, e o doente começou a manifestar a dor no local de trabalho, isso sim é uma evidência causa-efeito de que é uma doença ocupacional. Não há como fugir dessa responsabilidade. Meu nome é Ibrahim Marapo, de 38 anos de idade. Ouvi as vagas pela televisão que havia uma empresa de nome Vale e que estava a precisar de maquinista, auxiliar de maquinista. Após a admissão, teve início o processo de treinamento. Fomos fazer a formação no Brasil. Então voltamos do Brasil, fomos alocados em toda a linha, isso digo de Nacala a Moatize. Formados para ser maquinistas, iniciaram as suas atividades num contexto em que a linha ainda estava no processo de implantação e caracterizado pela insuficiência de mão de obra específica. Quando voltamos do Brasil, no processo de implantação da linha, né, não tinham maquinista suficiente. Nós mesmos é que fazíamos o trecho de Nacala até passando Malawi, Quamba, Malawi, até Tete. E a velocidade que a gente levava ao andar de comboio era um pouco coisa, porque a linha também não estava em boas condições de circulação, estava ainda em construção, né, nesse caso. Então, com aquelas triptações também, eu acho que sofremos muito, foi muito assim, puxado. O sonho de fazer parte de uma multinacional tornava invisível os obstáculos que apenas o corpo sentia. Ultimamente, nós já estamos a usar o sistema de monocondução. E no processo de monocondução, o maquinista anda sozinho na locomotiva. Então, existem procedimentos. Em tempo, numa parada de uma locomotiva, é necessário deixar o comboio em segurança. O comboio em segurança tem que se apertar os manuais dependendo do sítio. Se for em rampa, são 100% de manuais. São 120 vagões, praticamente carregados. Se acontece algo, estou em monocondução, tenho que apertar 120 vagões, tenho que inclinar a coluna, tenho que apertar os manuais da locomotiva, praticamente manuais, 120 vagões. E nesse momento, nem a sobrecarga das horas do trabalho constituía problema, pois o mais importante era tornar a empresa mais produtiva. Também o tempo de trabalho era longo, era um exercício de trabalho um pouco longo, excedíamos horas, fazíamos... Por dia a gente tinha 8 horas de trabalho, né? Então a gente acabava fazendo 8 horas mais algumas horas. Eu próprio já fiz 24 horas de tempo dentro da locomotiva, mas sempre dando melhor, com a intenção de fazer a empresa crescer, para também nós ver se também conseguimos adquirir o crescimento. Sou formado em mecânica, básico, médio e superior em engenharia mecânica. E eu concluí o ensino técnico em 2015 e 2016. Eu concorri umas vagas na empresa Corredor Logístico Integrado de Nacala, que é designado chamada CLN. Fui admitido e na admissão eu fui submetido a exames admissionais, exames esses que apuravam olhar-se mais pela sanidade de saúde em que eu me encontrava naquela
naquele momento de entrada. E fui apurado que estava apto para o trabalho e passei a exercer minha função como mecânico portuário. Assim como outros colegas do seu setor, a rotina de Latif era caracterizada por esforço físico intenso. São várias atividades que eu exercia na empresa, elas são várias. Todas elas exigem esforço físico intenso, mas tem esta atividade que é troca de rolo, que é rotineiro. São componentes de mais ou menos 35 a 25 quilos, variando o tipo de rolo. Nós temos máquinas grandes, robustas. Estamos a falar de mais ou menos 10º ou 9º andar assim. Vamos imaginar um prédio a subir com uma carga que contém por aí 25 a 30 quilos. Ele prende aqui, parte de trás. Tudo corria bem, até que pequenas dores começaram a tomar os seus corpos. Depois de 5 anos de serviço, 2021, eu comecei a ter queixas de saúde, queixas de coluna. No princípio, quando eu senti, eu ignorei, pensei que fosse uma coisa de leve. É aquilo que eu disse, ele tem tido parestesia na parte traseira. As pequenas dores tornavam-se cada vez mais intensas e as dúvidas e inseguranças borbulhavam em suas cabeças. Só que aquilo já vinha levando muito tempo, já começou a passar meses, anos. Então, com a documentação em excesso a entregar no serviço, eles acharam melhor recorrer à junta médica. Mas chegou uma altura que eu me lembro, foi no dia 16 de fevereiro de 2021, em que eu não estava a aguentar quase nada e eu tinha que ser hospitalizado. Porque realmente algo não estava bem, recorrer à junta médica foi o último recurso que poderia ao menos clarear a situação. Fizeram uma junta que dizia que não poderia fazer trabalhos, dizia que perdi 30% de incapacidade devido à hérnia discal da coluna lombo sagrado, que dificulta a realização das suas atividades laborais habituais. Atividades que eram comuns no exercício laboral tornaram-se inimigas da nova realidade. Os trabalhos administrativos que me foram dados foi controlador de ETOF, técnico de operação ferroviária. Porém, trabalhava em turnos de 12 horas e tomava uma medicação forte. Inclusive, um dia desses passei mal no serviço de noite, que recorrendo à área médica, eles explicaram que não tinham como sanar a minha dor. A única solução, nesses casos específicos, é avaliar a possibilidade de uma intervenção cirúrgica. Eu preferi mesmo fazer a cirurgia porque a coluna já não estava nada boa mesmo. Aparentemente o problema já estava resolvido. Daí, quando volto, aí a guerra já é que começou de verdade. Mas o que menos se imaginava é que, na verdade, esse era o início de um processo que terminaria com o fim dos seus sonhos. Internamente, já não queriam me enquadrar em nenhum lugar, enquanto isso era uma recomendação médica. Fiquei mesmo sem nada para fazer, porque eles diziam que não tinha nada para eu fazer. E no princípio a empresa dava assistência médica, mas depois de um tempo a empresa fez esse desligamento que não percebi de que gênero o desligamento procedeu-se, mas foi por conta dessa doença que eu padeço, que eu contraí no local de trabalho. Mesmo não fazendo parte da lista das doenças profissionais, a lei é clara. Diz a lei que o médico assistente deve comprovar a existência dessa relação, constituindo-se assim o trabalhador no direito à reparação, nos termos definidos neste regulamento. E tratando-se de uma doença profissional, o direito à reparação pressupõe um esforço por parte do empregador para ocupar o trabalhador sinistrado num posto de trabalho compatível com a sua capacidade residual. O direito à reparação por virtude de acidente de trabalho ou doença profissional pressupõe um esforço do empregador
para ocupar o trabalhador sinistrado num posto de trabalho compatível com a sua capacidade residual, o que o médico aconselha. Tarefa que complicou a matemática da empresa e tratou de desligar os trabalhadores. Facto que, por si só, não constitui irregularidade, mas existem aspectos por observar. Na impossibilidade de enquadrar o trabalhador nos termos descritos no número anterior, o empregador pode rescindir o contrato, devendo, neste caso, indemnizar o trabalhador segundo o regime da rescisão com justa causa por parte do trabalhador nos termos estabelecidos nesta lei. Eles deram um valor que não compensa. Trata-se de 42 mil meticais, se não estou em erro. Segundo o número 2 do artigo 128, é conferido ao trabalhador o direito à indemnização correspondente a 45 dias de salário por cada ano de serviço. Tomando como exemplo os casos de Latifo e Ibrahimo, obtivemos os seguintes cálculos. Latifo trabalhou na empresa CLN durante 6 anos e recebia um salário de 19 mil meticais. Aplicando a regra de 45 dias de salário por cada ano de serviço, o valor da sua indemnização corresponde a 171 mil meticais, 129 mil meticais a menos do valor que lhe foi dado após a demissão. Por sua vez, Ibrahimo trabalhou durante 8 anos e 5 meses e recebia 34.301 meticais e 33 centavos. E aplicando a mesma regra, Ibrahimo acumulou 411.150 meticais, valor de sua indemnização. Porém, o valor da indemnização não anula o direito à reparação dos danos causados aos trabalhadores, ou seja, a assistência médica e medicamentosa e outros cuidados necessários para a sua recuperação. O Media Lab teve acesso a este orçamento, referente ao tratamento cirúrgico de um dos ex-trabalhadores, cujo valor total está fixado em 428.402 meticais. Em Nampula, segundo dados da Inspeção Geral do Trabalho, desde 2019 até então, foram registrados 13 casos de doenças ocupacionais, dos quais apenas um provém da empresa CLN. O mesmo chegou à expensão através do trabalhador Latifo. Toda a minha história de saúde está aqui, 2016. Existe um caso específico de um ex-colaborador da empresa CLN, ele que foi despedido da empresa sem direito à indemnização. E segundo o diagnóstico médico, ele tem uma doença ocupacional, neste caso a hérnia discal. Gostaríamos de saber, por parte da inspeção, se tomou conhecimento deste caso, uma vez que é obrigação da empresa comunicar, e qual tem sido a medida tomada para resolver essa situação. Tomamos conhecimento, sim, recebemos a carta do trabalhador e neste momento encontramos a fazer diligências para conseguirmos descobrir a verdade. A CLN tem sido uma empresa com maior rigorosidade no cumprimento daquilo que são as normas da legalidade laboral. Então, não ficamos um pouco surpresos quando este trabalhador diz que a CLN não tem estado a dar acompanhamento. Os dados obtidos na Inspeção Geral do Trabalho estão muito abaixo em comparação com o número de casos de doenças ocupacionais em posse do Media Lab que afetaram os trabalhadores da empresa CLN no período em referência. Para isso, o número 2 do artigo 226 da Lei do Trabalho estabelece a obrigatoriedade do empregador, em colaboração com o sindicato, informar ao órgão competente de administração do trabalho sobre a natureza dos acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, suas causas e consequências, logo após a realização de inquéritos e registro dos mesmos. E o não cumprimento desta regra implica uma multa que varia de acordo com o número de incidências. Tratando-se de um trabalhador, as penas aplicadas variam de 5 a 10 salários mínimos pagos no ramo da atividade. Significa que se a CLN tem um salário mínimo que deve estatuído por lei, então a inspeção pega 5 a 10 salários pagos no ramo da atividade. E aí a empresa tem de pagar essas multas. E caso ainda se note que a empresa ainda continua a ser residente, existem outros trabalhadores com a mesma situação, aí a multa é a dobrar. Ou seja,
Pelo caso do Latif, que é do conhecimento da Inspeção do Trabalho, a empresa poderá pagar uma multa avaliada em cerca de 123 mil meticais, tendo em conta o seu salário mínimo, afixado em cerca de 12.300 meticais, e pelo número de casos atualmente registrados, o valor da multa poderá ser duplicado em 246 mil meticais. Mas no seu esclarecimento, a empresa referiu que não informou sobre os casos em Inspeção do Trabalho pelo fato de não constar nos mapas da Junta Médica dos Trabalhadores a relação causal entre a doença e o trabalho. Alegações colocadas em causa por fontes próximas da Junta Médica Nacional, que defendem o fato de que a informação contida no mapa da Junta Médica, em grande parte, depende do tipo de solicitação feita pela empresa. Neste caso, a empresa tem limitado-se apenas em solicitar a avaliação da capacidade laboral dos seus trabalhadores e nunca o exame pericial da doença profissional, no qual estariam esclarecidas as causas do diagnóstico generalizado de hérnia discal em seus trabalhadores. Mesmo assim, este mapa da Junta Médica, apresentado à empresa no início deste ano, expôs a existência nexo causal entre a doença e a profissão do trabalhador. Aliás, os casos de hérnia discal possuem um percurso histórico na empresa CLN, resultado do maior investimento da companhia Vale Moçambique, e avaliado em 4,4 bilhões de dólares, a empresa CLN foi implementada com o objetivo de transportar o carvão mineral produzido na mina de Moatize, daí ter herdado todos os mecanismos de operação da Vale. O processo julgou-se e ganhei a causa, mas, por sua vez, a empresa remeteu uma carta de manifestação não concordando com a decisão do tribunal, com a sentença. Então, assim estou até então. Tivemos o julgamento e estou à espera da sentença. Enquanto esperam pela decisão do tribunal, suas vidas encontram-se mergulhadas num ciclo de incertezas, desde onde viver. Está muito difícil mesmo. Muito difícil ter que viver nessa situação sem emprego, e a empresa me tirou de Nacala para Nampula sem nenhuma condição nem de renda, de casa, nem nada. É a única posição que me deixa confortável é quando eu estiver sentado. O que comer? Tendo, como disse, desenhava assim, mas não é algo que me dá assim, sustento. Meu filho fui obrigado a levar o meu filho, deixar com a mãe, porque eu tive que divorciar, deixei com a mãe por causa de condições já que eu estou de momento. Já tenho dívidas com algumas pessoas. Onde trabalhar? Com essa incapacidade, não há nenhum empregador que vai querer alguém que já entra com defeitos. Principalmente pelo fato de as pessoas terem sido afastadas sem nenhuma oportunidade de reverter a situação. E, acima de tudo, quando voltar a sonhar? Já não estou a seguir o meu sonho agora, que era ser engenheiro mecânico. Estou a seguir um outro curso que já não tem relevância com o meu sonho. Praticamente o meu sonho já morreu. Morreu praticamente no momento em que fui diagnosticada essa doença. Então, como dizem na gíria popular, estou a deixar a vida me levar neste exato momento. Enfim, a forma pela qual os casos de hérnia discal são tratados em Moçambique se difere de como um cenário igual foi tratado pelas autoridades brasileiras. Em 2008, o Tribunal Superior do Trabalho em Brasil condenou a Vale a indemnizar por danos morais no valor de R$30 mil, mais pensão vitalícia, um ex-soldado da companhia que foi despedido após ser diagnosticado hérnia discal. E é movido por este caso que o Media Lab, em parceria com a Justiça Ambiental, decidiu, através de organizações da advocacia trabalhista do Brasil, promover uma ação judicial com vista a responsabilizar a Vale pelos danos causados e deixados.